Olá, olá, ótima tarde para você. Vamos a mais um programa Conexão. Muito obrigada aí pelo carinho da sua audiência. Vamos juntos até a 1 da tarde. Lembrando que você participa com a gente. Fique à vontade. Hoje estamos aqui recebendo no estúdio da TV Poços a doutora Tânia Luísa Salles Schroeder. Ela que é advogada trabalhista, civil, previdenciária. Ou seja, se você tem alguma dúvida em relação ao INSS, em relação à empresa, quem é MEI, quem não é, enfim, em relação ao seu trabalho, aos direitos também, né? Enfim, muitas coisas a gente sabe que na hora da separação, né, tem problemas, então aproveite mesmo a presença dela aqui. Seja bem-vinda, doutora Tânia. Obrigada, Ivonete, é sempre um prazer estar aqui novamente, agradeço pelo convite e fico aqui à disposição para poder auxiliar no que for possível. E ela vem trazendo muitas novidades, obviamente, né, tudo que vai mudando, a gente vai atualizando você aqui também, através da doutora Tânia, trazendo essas informações importantes. Fique à vontade, ligue 3721-6955, nosso WhatsApp sempre à sua disposição, é o 99230-3040. Lembrando que você pode participar conosco também pelo Facebook Conexão e Facebook TV Poços. Muito bem, vamos juntos, não é? A gente falando aqui também do dia a dia da nossa cidade, trazendo as informações para você, os eventos também vamos comentar aqui para que possamos prestigiar. Mas conta pra gente, doutora Tânia, que bom, viu, tê-la aqui novamente. É sempre um prazer recebê-la, a gente vai aprendendo, ela sempre dá uma aula aqui para todos nós, não é? E já as pessoas comentando, né, que ontem eu falei sobre a sua vinda ao programa e já escreveram aqui pra gente, nossa, pergunta por favor sobre prova de vida, o que é que mudou? Imagina, Ivonete, eu mais uma vez agradeço, é sempre uma delícia estar aqui, ainda mais na tua companhia. Obrigada. Né? A questão da prova de vida agora teve essa modificação, né? O INSS agora é responsável por fazer a questão da prova de vida, então não precisa mais do segurado tomar medida nenhuma. De que forma que isso tem ocorrido, né? Então, a partir do momento que o segurado faz o seu acesso no meu INSS, a partir do momento que ele tem um cadastro, né, no Cade Único, com informações públicas, né, até declaração de imposto de renda, eles podem utilizar agora como informação de que a pessoa se encontra viva. Então, como tem muito cruzamento de dados de informação do gov.br, né, de muita coisa que a gente faz no nosso dia a dia, foi puxado para o INSS a responsabilidade agora para essa questão da prova de vida. Então, em tese, ele não tem que chamar o segurado para fazê-lo. O próprio INSS ele vai ter essa informação lançada e ele próprio já tem ali dentro do sistema. Quando que o segurado vai ter que se deslocar? Quando o INSS não conseguir informações nesse sentido e ele entrar em contato com o segurado, né, para que ele faça a sua prova de vida. Então, são em situações apenas excepcionais. Normalmente, quando que é a prova de vida? Normalmente é sempre próximo à data do aniversário do segurado, tá? Mas, por hora, a gente não tem mais essa preocupação inicial com a prova de vida, porque agora realmente retornou ao INSS, agora a partir de 2025, essa responsabilidade para que essa prova de vida esteja vigente. Olha, eu acho que é justo, Acaba sendo interessante porque todo mundo movimenta a conta bancária, principalmente o segurado que recebe em conta bancária, né? Tem as informações de atualização que tem que ser feita no cadastro único normalmente, própria declaração de imposto de renda, a manutenção do CPF ativo, né, a partir do título eleitoral, quando a pessoa deixa de votar, ela vai lá, faz a justificativa, se não vota, cancela, né, dá uma pendência de irregularidade no CPF, acaba tendo que regularizar. Se não regulariza é porque faleceu. Aí vai a informação para o INSS, né, de que aquele CPF foi cancelado em virtude de um óbito, alguma coisa nesse sentido. Eu até entendo, viu, por conta de tantos golpes que acontecem, pode realmente haver essa dificuldade toda, mas precisa também, por outro lado, né, facilitar a vida aí das pessoas. É uma das coisas que a gente tem que ter mais preocupação, né? A gente tem ouvido diversas notícias para tudo quanto é lugar, né? Do excesso de fraudes que estão sendo praticadas com empréstimos consignados, fraudes com chupa-cabra, né? Aquele sistema de colocar o cartão na máquina do cartão eletrônico e fazer a leitura. Então, uma coisa que a gente tem que tomar sempre muito cuidado, não fornecer senha, não fornecer dado pessoal para quem a gente não conhece, principalmente WhatsApp, Facebook, chega muita coisa para a gente com muita informação, clique aqui, cuidado, não sabe de onde veio, não clica. Falo que ontem eu recebi uma mensagem de WhatsApp vinda da Unimed, mas depois eu fui ver, era real, né? Era um exame que eu tinha feito, eles têm um sistema novo lá que encaminha o exame, né? Encaminha o comprovante, a nota fiscal. Mas antes de eu abrir, eu fui ler, fui confirmar se aquilo ali existia. Porque a gente tem que ter segurança com relação aos dados que a gente vai fornecer, né? Porque tudo que você clica no teu celular, você pode estar ali abrindo caminho para que fraudadores venham a invadir o celular, venham a pegar informações.
Tomar muito cuidado, que idoso tem muito essa mania. Às vezes pega o cartão de crédito e deixa com a senha junto, dentro da carteira. Porque tem medo de esquecer. É preferível esquecer a senha do cartão de crédito e não carregar ela junto dentro da carteira. Porque se perde a carteira e alguém acha e vê a senha ali, vai fazer compra, vai fazer um estrago. E depois a instituição financeira vai se defender de que forma? Não houve cautela com a senha. Na ausência de cautela com a senha, a instituição financeira não vai te ressarcir de absolutamente nada, o prejuízo vai ser seu. Com certeza. E outro exemplo, né, falando aqui sobre o idoso, que a gente sabe é um público mais vulnerável. Toda vez que eu chego, né, no banco, normalmente sempre tem um idosinho que fala assim, você pode me ajudar? Exato. Eu normalmente chamo alguém do banco porque eu posso ajudar, mas se a gente não tiver, né, um pingo sequer de caráter, como é que faz? E exatamente, a gente não sabe quem está passando do nosso lado, né? A gente às vezes tenta confiar, mas tinha uma cara tão boazinha, nossa, cara boazinha, um monte de gente tem. Não está escrito na testa. Diz, né? E está aí respondendo processo por um monte de coisa. Então a gente tem que tomar cuidado sim. Quando precisar de ajuda no banco, procura o próprio funcionário. Ele vai estar identificado, vai estar com crachá, vai estar com uma camisetinha, posso te ajudar. Então, procura a pessoa que trabalhe no banco, porque ela vai ter a responsabilidade de fazer o auxílio sem prática de fraude. Mas até nisso é preciso tomar um certo cuidado, porque às vezes fica o pessoal circulando ali na agência, se alguém não fiscalizar, também tentando se passar por funcionário. Então, faça a identificação correta. E, de preferência, viu que está com dificuldade, não vai conseguir mexer, vai ter alguma coisa, leva alguém da tua confiança junto, leva um filho, leva um neto, alguém que possa estar auxiliando. Um amigo. Porque, infelizmente, a gente tem todo dia um bobo e um esperto acordando. Quando os dois se encontram, dá negócio. Né? A gente cansa de falar esse ditado. Então, tem que tomar cuidado, porque tem gente para todo lado tentando praticar fraude. E, infelizmente, os segurados do INSS, que é um público mais vulnerável, que são idosos na maioria das vezes, são um alvo muito fácil. Por quê? Empréstimo consignado é pagamento direto na folha. Então, é certeza que o banco vai liberar crédito e vai facilitar a questão de uma fraude. Então, tem que tomar muito cuidado para que não caia nesse tipo de situação. A gente traz aqui outra pergunta, né, dizendo boa tarde, né? Obrigada pelo carinho e dizendo adoro quando ela está no programa. Olha aí que bom. Gostaria de saber da doutora Tânia se é obrigatório trocar o RG e também se os aposentados vão ter o 13º adiantado agora em abril. Bom, a informação inicial é que sim, vai ter realmente esse 13º adiantado. Eu estava lendo algumas notícias agora pela manhã. Ao que tudo indica, vai ser a mesma coisa que ocorreu no ano passado, tá? O pagamento a partir de abril, né, com essa antecipação, até porque o governo precisa colocar dinheiro em circulação, né? 13º circulando, aumenta a renda, né, aumenta a circulação de capital, né? Ainda mais nessa inflação louca que a gente está enfrentando. Agora, com relação ao documento, por enquanto não há uma obrigatoriedade, mas vai sim ser algo que todo mundo vai ter que fazer, porque em algum momento você vai a alguma agência, por exemplo, do INSS, ele só vai aceitar esse novo documento, né? Até porque ele vem com QR Code, ele vem com todas as informações tuas, do cadastro de saúde, né? Então, todas as informações ficam nesse documento. Eu tive que fazer o meu recentemente, porque a minha carteira eu não conseguia fazer a renovação da carteira o registro, né? Carteira de registro civil, por conta da minha digital. Não estavam localizando os dados antigos, que eu tinha 14 anos quando eu fiz o meu primeiro documento. E aí eu já fiz esse documento novo. E aí ali fica a informação, título de eleitor, número de carteira de trabalho, número do PIS, número de tudo. Fica tudo já naquela informação. Então é até uma facilitação, né, para que você tenha todas as informações num documento só. E eu fico imaginando também, doutora Tânia, como a tecnologia tem transformado, não é, a vida também dos advogados em relação aí às audiências, principalmente às reuniões. O que tem influenciado? Bom, que a gente tem acompanhado muito de perto, né, e todo mundo principalmente essa semana está em burburinho, a questão da inteligência artificial, né? Estão tendo cursos para advogados para uso da inteligência artificial, inclusive para facilitar a escrita, tá? Só que a gente tem que tomar cuidado. A inteligência artificial ela é boa, mas a gente tem que ter a inteligência nossa também. Porque às vezes você vai lá e joga para a inteligência artificial, ela te faz alguma coisa lá que não está dentro da lei, depois você tem uma dor de cabeça. Mas está havendo cursos até para uso da inteligência artificial dentro dos escritórios de advocacia. E sabendo utilizar a ferramenta, você utilizando ela de uma forma salutar, ela é muito válida, ajuda muito, né? Porque a gente economiza tempo, há uma viabilidade maior de tempo. Questão de sistemas, né, do Tribunal de Justiça, a gente vê que eles estão alterando frequentemente para cada vez a gente ter um sistema mais hábil, mais ágil, que ele tenha, comporte mais situações. A única coisa que a gente está brigando um pouquinho com esse início de ano com os sistemas é que eles estão alterando a forma de intimação dos advogados. O CNJ colocou agora uma nova norma,
Nós tínhamos antigamente, né, a publicação do processo e 10 dias úteis para tomar início do prazo em relação àquela publicação. A CNJ cortou isso, então publicou hoje, vale hoje, já segue dali para frente. É uma briga que até a OAB está encabeçando, por enquanto não houve nenhum tipo de êxito nesse sentido, mas já é a tecnologia vindo, né, já adaptando aquilo que a gente estava acostumado lá para trás. Por que a gente tinha esses 10 dias de prazo? Até por conta de uma adaptação ao sistema do PJE, a gente era muita novidade, né? Hoje não, a gente já está acostumado, né? O sistema está ali publicado, você vai clicar, vai abrir seu prazo, vai contar certinho. Então, é um pouco também dessa modernização, mas é um prejuízo, na realidade, para a classe da advocacia. Então, a briga está ali acirrada. Por enquanto, estamos perdendo. Olha, e a gente traz aqui outras participações. Muito obrigada a todos que estão escrevendo. Daqui a pouquinho a gente vai abrir esse espaço, né, um pouco mais, para a gente trazer aqui as participações dos telespectadores. Antes, quero trazer uma matéria falando justamente do assunto que a doutora Tânia tratou aqui, que é chupa-cabra. Gente, dá uma olhada nessa matéria. Ao todo, as 3 vítimas que caíram no golpe em Poços de Caldas perderam cerca de R$87 mil. Os crimes ocorreram em 2 agências bancárias da cidade e os consumidores procuraram o PROCON. O correntista entrou na agência bancária, em determinado momento solicitou ajuda, foi oferecida ajuda para ele. A pessoa que ajudou ele acabou trocando o cartão dele e também acabou observando na hora que ele digitou a senha dele no caixa eletrônico. E aí, de posse dessas informações, trocou o cartão sem que a pessoa visse. E depois que a pessoa foi embora, o golpista acabou utilizando a senha e o cartão que tinha e deu prejuízo. Os 3 golpes juntos somam R$87 mil. O golpe é uma modalidade de crime em caixas eletrônicos. Na prática, os golpistas inserem dispositivos que bloqueiam os cartões das vítimas, principalmente aos finais de semana, promovendo assim a troca do cartão de débito das vítimas. Tanto a PM quanto o PROCON fazem recomendações importantes. Dá uma conferida, dá uma olhada em todos os caixas, se de fato não tem algum dispositivo a mais ali no caixa. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que a gente fala sempre, nunca aceitar a ajuda de estranhos. Certificar 1, 2, 3 vezes se aquela pessoa de fato é um funcionário do banco e tem acontecido essa modalidade aí aos finais de semana, que são dias que não tem pessoal do banco trabalhando, então não aceitar a ajuda dessas pessoas. Se a pessoa insistir, retire do local, procure uma unidade policial, não aceitar a ajuda, porque eles estão ali fazendo essa troca do cartão, às vezes usando o dispositivo e muitas vezes sem usar o dispositivo. Naquela lida ali com a pessoa, eles mesmo ali conseguem trocar o cartão do cliente e que traz muitos prejuízos aí. Então essa atenção aí pode proteger seu dinheiro e pode proteger e evitar esse problema aí financeiro posteriormente. Primeira recomendação é não aceitar a ajuda de terceiro. Se você tem dificuldade de operar o caixa eletrônico, leve alguém da sua confiança. Se estiver dentro da agência bancária, no setor dos caixas eletrônicos, alguém oferecer ajuda, se for durante o expediente bancário, certifique-se de que aquela pessoa efetivamente trabalha no banco. Normalmente ela tem identificação, tem um colete, está escrito lá, posso ajudar. Então tome cuidado com essas situações. Suspeitando de qualquer informação, chame a polícia rapidamente, registre um boletim de ocorrência. Pode procurar o PROCON, que a gente abre uma notificação encaminhando para a instituição bancária para que ela tome as providências devidas. A PM ainda orienta para que as vítimas registrem o boletim de ocorrência após a constatação do crime. Todo caso que acontecer, é importante que traga essa notícia do crime para a Polícia Militar, para que a gente possa saber como está acontecendo, o modus operandi desses criminosos, para que seja repassado direito aí para a Polícia Civil, para que a gente possa investigar e estar inibindo esses novos crimes aí. Segundo o PROCON, os bancos têm a responsabilidade de garantir a segurança das operações nos caixas eletrônicos. Isso envolve não apenas ressarcir os clientes em casos de fraudes, mas também implementar tecnologias preventivas. Nesse caso, a agência bancária ela é responsável por garantir a segurança do correntista, do consumidor, que está utilizando os aparelhos que são colocados à disposição para que ele possa movimentar a sua conta.
Muito bem, a gente está aí mostrando para você essa modalidade de golpe, né? Cada vez mais criativos, e a gente precisa mesmo estar sempre alerta, né? Trouxemos aqui algumas informações, a doutora Tânia comentando que é necessário mesmo termos alguém da nossa confiança, principalmente os idosos, né? Que Exato. a gente comentou agora. Parece até que a gente combinou, né? Porque eu nem tinha visto a matéria, mas a fala foi praticamente a mesma ali. Porque realmente são essas as medidas que tem que tomar de segurança, né? É algo que não se escapa. Tem que ter ali um acompanhamento de uma pessoa de confiança. Se apresentou como sendo funcionário do banco, principalmente de final de semana, desconfia a mão, né? Fica de olho. Tem que certificar que realmente está sendo auxiliado por alguém da instituição financeira. E cuidado com a senha, sempre. É verdade. E voltamos daqui a pouquinho, claro, abrindo esse espaço para que você também, querido telespectador, participe aqui conosco no Conexão. Voltamos já. Se 2025 pede potência, conforto e estilo, você encontra tudo isso em um único SUV, o Compass Sport T270. E o melhor, com condições imperdíveis. Só na Germânica Jeep você aproveita promoções exclusivas para dirigir um Jeep com câmbio automático de 6 marchas, controle eletrônico de tração e mais de 170 cavalos de potência, de R$ 186.990 por R$ 156.990. Visite nossa loja mais próxima e aproveite. Na hora de abastecer, você pode otimizar o seu tempo aqui no Posto Shell da Avenida João Pinheiro. Lembrando que aqui no Posto Rafik você encontra de tudo que precisa. É o posto que foi premiado o melhor posto do sul de Minas. Inclusive a troca de óleo você pode até parcelar em 3 vezes. E aqui até os equipamentos são diferenciados, tecnologia alemã. Essa mangueira possui um bico que não permite transbordar o combustível na lataria do seu veículo. E se seu carro anda falhando, experimente colocar a legítima V-Power e vai sentir a diferença. Só para você ter uma ideia, a questão da segurança aqui é tão levada a sério que ninguém encosta a mão na hora de descarregar o combustível. O caminhão chega, o motorista descarrega e vai embora tranquilo e calmo. Você tem aqui um combustível de qualidade. Enquanto eles cuidam do seu carro, você pode aproveitar todos esses combos especiais e até esse cafezinho. Faça essa experiência, abasteça aqui no Posto Shell, no Posto Rafik, na Avenida João Pinheiro 330. Vem pro Rafik! A Floramar agora lhe oferece ainda mais comodidade e facilidade em seu cartão bilhete único, com a agência Amigo Whats. Inicie uma conversa hoje mesmo no WhatsApp através do número 35 98871 1397 e de onde estiver tem acesso online via chatbot aos seguintes serviços: recarga do cartão a partir de 5 créditos atualmente por R$ 30, bloqueio de cartão, atendimento personalizado, agência Amigo Whats conectada com você. 98871 1397. Floramar, de portas abertas para o futuro. Há 45 anos garantimos amparo humanizado nos momentos mais difíceis da vida. Mas hoje somos mais. Somos multiassistência. Nos tornamos múltiplos para oferecer ainda mais cuidado, segurança e qualidade de vida. A partir de agora, seguiremos ainda mais juntos. Bem-vindo a Bom Pastor Multiassistência. Conheça nossas soluções pelo WhatsApp 0800 950 1010. Muito bem, estamos de volta aqui no Conexão, conversando com a doutora Tânia Luiza Salp-Schroeder, ela que é advogada civil, trabalhista, previdenciária. E que bom que você está aproveitando mesmo a presença dela aqui. As perguntas estão bombando, né? Como sempre, muito obrigada mesmo pelo carinho da sua audiência e a sua participação. A gente traz aqui uma participação dizendo o seguinte, doutora Tânia, como está a revisão da vida toda? Os aposentados vão receber? É o José Carlos Valim, do bairro Vila Nova. Bom, José Carlos, a revisão para a vida toda ela foi assim, dá o pirulito, tira o pirulito, dá o pirulito e tira o pirulito, né? Porque todo mundo entrou com a ação pensando que ia ser uma boa ação, de repente perde num lado, ganha do outro, aí daqui a pouco fala que vai ganhar, que eles vão validar e que vai dar certo, e depois eles vieram e disseram que não, tá? Então essa revisão para toda a vida ela já foi votada, realmente teve a discussão dizendo que não cabe essa revisão de toda a vida.
Eu, honestamente, nunca acreditei nessa tese, tá? Porque ela realmente tem uma contrariedade em relação à Constituição Federal, que ela iria ter uma barra ali em algum momento junto ao STF. E a última notícia que a gente tem é que realmente não terá direito em relação a essa ação, tá? Tem alguns recursos em curso, salvo engano ainda, mas é uma perspectiva muito mediana em relação a essa ação, né? Não tem realmente muita perspectiva que dá certo, não. Muito bem. E o Benedito Costa, boa tarde para você. Ele comentando que é tesoureiro da Conferência São José da Igreja Matriz. Ele comentando que tem uma família que eles assistem, né? E todo mês o senhor, inclusive da casa, fez cirurgia do coração. Os 2 filhos têm problemas também de ansiedade e fazem tratamento, né? Mas eles gostariam de saber se eles podem ser enquadrados aí para receber o LOAS. Bom, o que é o LOAS, né? O LOAS é um amparo assistencial pago pelo governo, é um salário mínimo pago para a pessoa que se encontra em condição de miserabilidade, né? O idoso, o portador de deficiência física ou mental, né? Que tenha o preenchimento desse requisito aí da miserabilidade. Então, o que precisa observar? Se eles se enquadram em algum desses requisitos, idoso, portador de deficiência, portador de deficiência física ou mental, né? E que não haja uma renda no grupo familiar que, em primeiro lugar, não seja superior a 1/4 de salário mínimo por pessoa, tá? Ou outro tipo de confirmação a respeito dessa vulnerabilidade social, tá? Então, para fazer esse requerimento, precisa fazer a comprovação desses requisitos. Se for para comprovação de alguma deficiência física ou mental, precisa de laudo, tá? Atestando que tenha realmente essa incapacidade. Faz o preenchimento de formulários, né? Principalmente levando as informações do CAD único, então tem que ser uma família cadastrada em algum programa do governo federal, tá? E fazendo preenchimento comprovando qual é a composição do grupo familiar, quem tem renda, quem não tem renda, quem é o idoso, quem é o portador de deficiência, para que possa fazer o requerimento junto ao INSS. Então, precisa ter essas informações complementares. Tendo algum preenchimento nesse sentido, pode tentar o requerimento junto ao INSS. Muito bem. A Lúcia, um beijo para você, tudo de bom. Ela comentando, né, que a doutora Tânia, quando vem aqui, sempre, né, a convidada é muito esclarecedora, é muito bom ouvi-la. Obrigada, bem Lúcia. como a Ilza também sempre faz questão aqui de escrever para a gente. Muito obrigada também. A Cláudia, perguntando aqui também sobre essa... ela diz assim, eu moro no Parque São Sebastião 1 e eu gostaria de saber, afinal de contas eu já tenho 62 anos, contribuí com o INSS pouquíssimo tempo, mas gostaria de saber se posso me aposentar pelo LOAS, não é? Ela diz assim, eu tenho DPOC, obesidade, coração dilatado, diabetes, pressão alta, enfim, as doenças que me impedem de trabalhar. Bom, o que acontece? No teu caso, a senhora tem 62 anos, precisaria de pelo menos 15 anos de contribuição para ter direito a uma aposentadoria por idade. Tá? Para começar, colocando, né? A gente uma situação de um lado que seria a aposentadoria. O LOAS, ele já não exige contribuição, tá? O LOAS realmente é para aquela pessoa que nem conseguiu contribuir e não tem direito a uma aposentadoria, porque ele não é aposentadoria, ele é um amparo assistencial, né? Tanto que ele é pagamento de um salário mínimo mensal, não dá direito a 13º, não converte em pensão por morte, então ele não é uma aposentadoria, é só esse amparo. E o que acontece? Tem que comprovar que a pessoa é idosa, né, acima de 65 anos de idade, ou portadora de deficiência ou física ou mental, tá? A doença em si, né, vamos supor, eu tenho uma depressão crônica, aquilo tem que ser constatado como uma deficiência mental, né, ter relatório médico nesse sentido. Do contrário, se não preenche esses tipos de requisitos de uma deficiência, né, um problema, por exemplo, de locomoção, alguma coisa nesse sentido, não consegue o LOAS porque não comprova esse requisito e precisa complementar o requisito etário para ter direito em relação ao benefício, tá? Porque ele é muito específico, que ele é para idoso e portador de deficiência física ou mental. Entendi. E DPCO é de doença? DPCO, se eu não me engano, é alguma coisa de depressão. É alguma coisa nesse sentido. Se eu estiver errada, pode me corrigir, por favor. Tá, ok. Muito bem, e a gente segue aqui, né, trazendo outras informações. Tem muita gente também parabenizando sempre, né, a presença da doutora Tânia aqui no programa Conexão. Ela que traz aqui tantas informações. Muito obrigada mesmo, viu? Imagina, eu que agradeço. A gente fica muito feliz mesmo e tem que aproveitar, né, a presença dela aqui. A gente traz aqui a participação do Pedro, também querendo saber o que mudou, se mudou alguma coisa em relação ao direito, né, de pensão por morte, seja para o cônjuge, para os filhos, enfim. Bom, a pensão por morte ela sofreu alteração, né, em novembro de 2019 com a reforma da Previdência. Até então eu podia acumular a minha aposentadoria como uma pensão por morte, eu recebia os 2 benefícios em valor cheio, né, valor completo. A partir da reforma, o que aconteceu?
eu posso ter a minha aposentadoria e também posso receber a pensão por morte, mas não as duas cumulativamente. O que acontece? Ou eu recebo o benefício de maior valor acrescido de um percentual daquele benefício de menor valor, tá? O que acontece? Eu tenho meu marido vem a falecer e eu sou aposentada. Na hora do cálculo do valor do benefício, se a pensão por morte for mais benéfica, eu solicito a pensão por morte e acresço um percentual daquela aposentadoria que eu recebia antes. Filho, quando que ele recebe pensão por morte? O filho ele recebe até os 21 anos de idade, ou se ele for inválido, ele recebe de forma vitalícia, né? No caso dos pais, podem comprovar, sim, a dependência financeira em relação ao filho, desde que ele seja um arrimo de família dentro da casa. No caso de falecimento de um filho, ele também pode estar requerendo, né, os pais, a pensão por morte. Muito bem, olha, já recebemos aqui informações de PCO, né, segundo informações aqui, distúrbio obstrutivo pulmonar crônico. Ótimo, já estava confundindo então. Né? Perfeito, pelo menos não fala bobeira. Obrigada. A gente traz também a participação da Jadir. Um abraço para você. Ela querendo saber também, né, sobre essa questão aí das pensões e tudo mais, e querendo saber se quem já recebe aposentadoria, né, de pensão de trabalho mesmo, pode acumular esse pensão por morte. Como é que fica essa situação? Acontece esse tipo de situação. Você vai ter ali, eu já tenho a minha aposentadoria. Vamos supor que eu recebo um salário mínimo de aposentadoria e meu marido vem a falecer e ele tem a pensão, né, que vai passar para mim, porque ele contribuía para o INSS, ele tem qualidade de segurado. Eu me habilito para receber, né, a pensão por morte dele, vai ser apurado qual dos dois benefícios é maior, né, e eu vou receber, então, o benefício maior acrescido de menor valor por um percentual. Então, vai variar conforme o valor do benefício. Aí ele tem um percentual de 20, 30, 40, vai depender. Ou a depender da situação, né? Se o valor realmente não for muito alto, ele pode acumular os dois benefícios, porque vão ser dois de um salário mínimo. Então, ele tem uma tabelinha que é seguida, mas nunca a pessoa ela vai acumular imediatamente já a pensão e a aposentadoria. Vai ter esse percentual caso o benefício seja de um valor maior que o salário mínimo. Aposentados, né, que continuam trabalhando, tem algum direito a mais, algum benefício a mais? Infelizmente, no nosso Brasil, é só chorar por estar contribuindo e não ter essa contribuição de volta. Então, a gente tem que falar nesses termos, né, porque nós tínhamos a desaposentação, que era a possibilidade da pessoa que continuou trabalhando requerer uma nova aposentadoria com aquelas contribuições vertidas para o INSS depois da aposentadoria. Essa desaposentação ela era uma tese muito bem elaborada e uma tese que tem fundamento jurídico, porque, afinal de contas, no regime estatutário, ela é prevista, né? Se eu retomo contribuição no estatutário, eu posso pedir o incremento dessas contribuições para dentro do meu benefício para aumentar o valor da minha aposentadoria. Essa tese ela foi desenvolvida durante anos, até que em outubro de 2016, por uma decisão totalmente política, né, do STF, houve a decisão de que não caberia a desaposentação porque ela faria um arrombo, né, em relação às contas da Previdência, porque muita gente que se aposentou lá em 98, quando teve a reforma da Previdência, né, que acabou com a aposentadoria proporcional, essas pessoas elas se aposentaram muito mal, porque pegaram muito pedágio, pagaram muito ônus, né, para o INSS para poder se aposentar mais cedo. E essas mesmas pessoas continuaram trabalhando e contribuindo para o INSS. E, com o passar dos anos, foram envelhecendo e têm o interesse de parar de trabalhar. Mas se elas param de trabalhar, não têm o salário, a aposentadoria é insuficiente. Então, foi ali que começou, né, essa briga da desaposentação. Olha, eu contribuí mais 20 anos depois de aposentado. Eu quero aumentar o valor da minha aposentadoria, afinal de contas, eu recolhi para o INSS. Deveria ser um direito. Deveria ser um direito. Mas eles interpretaram que não, porque a Previdência seria um órgão total, geral, contributivo, então todo mundo paga para todo mundo. Aquela tua contribuição ela não vai retornar para você, ela vai entrar para o sistema para concessão de outros benefícios. Muito bem, a gente traz aqui a participação do Mário também, comentando o seguinte: sou aposentado por invalidez, mas eu posso fazer um trabalho voluntário online? Se não for remunerado, Mário, porque se tiver trabalho remunerado, se você começar a exercer alguma atividade laborativa que te dê renda, perde a aposentadoria por invalidez. Porque a aposentadoria por invalidez, eles interpretam que você está total e permanentemente incapacitado para o trabalho. O que é o trabalho? É aquilo que a gente faz para retornar renda, né? Então, a partir do momento que tiver envolvido dinheiro, pagamento, você pode correr o risco, sim, de perder a aposentadoria por invalidez. Ainda mais se alguém for denunciar, né? Exatamente. Já vi situações em que aposentado por invalidez estava vendendo brigadeirinho, né, aqueles docinhos, para complementar a renda, porque a aposentadoria era insuficiente.
foi dada uma denúncia no INSS, o benefício foi perdido e não restabelecido. Ah, que dó, hein? Bom, a gente tem aqui outras participações. Fique à vontade, viu, Ju? Você está de volta conosco. Tânia Maria dizendo assim, doutora Tânia, o caso dos deficientes que recebem o LOAS, que na maioria dos casos, né, de famílias sem pouco ou nenhum alicerce, o que poderia deixar de esclarecimento? Gratidão. Bom, sempre pensar aqui na questão dos LOAS, né, os deficientes que recebem esse tipo de benefício. É orientação, né? É sempre tomar o cuidado para que não sejam levados a conhecimentos equivocados, né? Na maioria das vezes são pessoas muito simples, então o que a gente sempre orienta em primeiro lugar? A agência do INSS, o 135 do INSS, o meu INSS, ele é recheado de informação, tá? E ali eles têm a obrigação legal de prestar informação. Então, por exemplo, eu tenho alguma dúvida a respeito do meu direito em relação ao recebimento de um LOAS. Procuro a agência do INSS e tento informação com o funcionário. Não tenho condições de ir até lá? Liga no 135 do INSS e peça informação, né, pelo telefone. E se eventualmente falar assim, não, eu prefiro ter o apoio de alguma pessoa para auxiliar na concessão desses benefícios, procura um advogado da tua confiança, que esteja habilitado para fazer esse tipo de requerimento, né? A gente tem que ter pessoas que tenham habilitação própria para ser feito o requerimento. Lembrando sempre, né, que o INSS ele tem por obrigação, né, prestar essas informações. Esse custeio realmente de um advogado para estar fazendo requerimento de benefício tem que partir de uma vontade do segurado. Falar, olha, eu não quero ter que trabalhar com isso sozinho, eu quero pagar alguém para estar fazendo isso. Do contrário, a pessoa ela tem que ter acesso à informação no INSS. Ah, mas o INSS negou meu benefício. Aí o sistema vira de figura, porque às vezes você vai precisar entrar com uma ação judicial, vai precisar fazer algum recurso mais elaborado. O que nós temos, por exemplo, aqui em Poços? Nós temos a Justiça Federal que tem o setor de atermação, onde eles fazem esses requerimentos sem que você precise estar acompanhado por advogado, desde que comprove a renda mínima ali, que você tem até, acho que, salvo engano, são 2 salários mínimos. E eles vão disponibilizar um advogado dativo. Não é meu caso. Então, você vai contratar um advogado da tua confiança para que ele possa estar defendendo teus interesses em relação ao benefício previdenciário. Olha, antigamente, né, a gente sabia, olha, fazia tantos anos de trabalho, a gente já sabia que ia aposentar, pronto, acabou. Hoje em dia... Nem o advogado sabe. Não é verdade? Hoje está complicadíssimo, está difícil, porque tem também o pedágio, né, tem que contar tudo aí, enfim. Essas regras de transição, elas colocam a gente em interrogação o tempo inteiro. O que acontece? Por exemplo, eu te dei algum atendimento e falei assim, olha, ano que vem, né, falta 1 ano e 5 meses para você poder se aposentar. A pessoa guardou aquilo ali na cabeça. Aí daqui 1 ano e 5 meses eu posso me aposentar. Vira 2024 para 2025, entra uma nova regra de transição. Aumenta o tempo de novo. Aí, nossa, está faltando 1 ano, já não falta mais 1 ano, faltam só 5 meses. Não, mas peraí, está faltando 9 meses aqui ainda. Aí a pessoa fala assim, nossa, advogado prestou informação errada. Não foi, gente. É transição. A regra de transição, sempre que ela entra em vigor, e é no início do ano, né? Porque tem a regrinha que está vindo lá de novembro de 2019, um monte de regra de transição para quem já estava em vias de se aposentar quando entrou a reforma da Previdência. E são regras progressivas, elas vão entrando ano a ano. Então aumenta ali o ponto, aumenta a contribuição, aumenta isso. Aí a pessoa fala, mas peraí, eu vi o mês passado, eu vi em dezembro, faltava X, agora já está faltando mais 4 meses, 5 meses. Normal, é regra de transição. Então tem esse implemento de algumas condições vinda da regra de transição que faz com que você tenha que correr mais um pouquinho, né? É como eu brinquei ali embaixo agora, é praticamente o coelho correndo atrás da cenoura. Porque você está tentando chegar, a hora que você está chegando próximo da cenoura, ela corre mais um pouquinho. É mais ou menos isso. Mas no final das contas, racha, dá certo. Ai, tomara. Muito bem, vamos dar uma chegada agora na Zona Leste. A gente lembra você sobre essa loja chamada Compensados Vitória. É tradicional em nossa cidade, trabalha aqui com uma gama de produtos, fica bem localizada na rua Doutor Mário de Paiva, 612, bairro Vila Nova, ali ao lado do Parquinho da Vila Nova, onde você tem estacionamento fácil, tem uma equipe muito comprometida, né, que veste a camisa, que sua camisa, atende você com o maior carinho. E lembrando esse WhatsApp também com facilidades para você, 999893172 é o WhatsApp aí do Compensados Vitória, e você pode, obviamente, perguntar, eles vão mandar fotos, preços, vídeos, enfim, o que você precisar para ser bem atendido lá no Compensados Vitória. Muito bem, vamos dar uma chegada também, a gente fala para você sobre a Marmoraria Contorno, local ideal para você que está pensando em reformar, em construir, né? As pedras decorativas estão lá, também sempre conectados com as novidades, trazendo para você todo tipo de pedra para você colocar em áreas externas, internas, não é? E claro,
Também, se você precisar daquelas pedrinhas para colocar no seu jardim, é lá que você encontra. Faça um ótimo negócio, eles entregam até você, até a sua obra. E lembrando, tem também móveis prontos em pedras, mesas, bancos, cadeiras, pias. Se você quiser um armário diferenciado, é lá que você vai fazer, tá bom? Marmoraria Contorno é sinônimo de qualidade, é sinônimo de tradição e pedras decorativas também. E aqui no centro da cidade, a gente fala para você da Cantina e Cafeteria Primo Piatto, esse local que é uma delícia, fica ali no Mercado Municipal, em frente à Caldense, na Rua Pernambuco, né, da lateral ali, do lado de fora. E a gente mostrando para você, é um atendimento de excelência, um sabor maravilhoso. A chefe Cris está sempre por lá, ela é muito carismática também, atende com excelência, não só ela, mas toda a equipe da Cantina e Cafeteria Primo Piatto. Fiquei tão feliz quando eu cheguei lá, eles também felizes porque a parceria está dando muito certo. E as pessoas, os telespectadores chegam lá falando, eu ouvi lá no programa Conexão. Eu fui comer lá por conta foi. daqui. E é uma delícia. Que bom, e é uma delícia mesmo, né? E o atendimento é de excelência. E as pessoas chegam lá querendo conhecer o André, a chefe Cris, e isso realmente é muito bom. A gente fica muito feliz, muito obrigada também pela confiança. Muito bem, a gente conversando aqui com a doutora Tânia, falando aqui sobre assuntos tão importantes, que vão envolver um dia ou outro a nossa vida também. Todo mundo no final quer se aposentar, quer ter ali uma renda para poder continuar sobrevivendo. A gente traz aqui o abraço do Lucas. Tudo de bom para você, Lucas Flauzino. Um abração para a minha prima, olha aí, colega, doutora Tânia, excelente profissional. É mesmo, viu? Parabéns. Obrigada, a vocês, Lucas. advogados. Prazer, viu? A gente traz também o abraço da Marli, dizendo boa tarde, Ivonete, abraços. Um abraço para você, Marli Mariano. Tudo de bom, viu? Muito obrigada aí pela sua companhia. Boa tarde, Eunice Rodrigues. Tudo de bom também. Muito obrigada aí pelo carinho da sua audiência. A todos que estão escrevendo aqui pra gente, tá? A gente traz aqui outras participações. Já já a gente continua abrindo esse espaço especial, aproveitando a presença da doutora Tânia aqui no Conexão. Voltamos já já. Bem-vindos ao Hospital Santa Lúcia, referência em saúde cardiovascular e neurológica. Com acreditação internacional, oferecemos tratamentos de excelência para nossos pacientes. Aqui, cada setor desempenha um papel vital, garantindo nosso prestígio internacional. No município com 200 mil habitantes, proporcionamos cuidados equiparáveis aos das maiores capitais do mundo. No Hospital Santa Lúcia, qualidade é nossa prioridade. Junte-se a nós na busca por uma vida mais saudável e feliz. O seu bem-estar é a nossa missão. Hospital Santa Lúcia, onde a excelência em cuidados de saúde encontra o seu lar. Agende sua consulta hoje mesmo. Se 2025 pede potência, conforto e estilo, você encontra tudo isso em um único SUV, o Compass Sport T270. E o melhor, com condições imperdíveis. Só na Germânica Jeep você aproveita promoções exclusivas para dirigir um Jeep com câmbio automático de 6 marchas, controle eletrônico de tração e mais de 170 cavalos de potência, de R$ 186.990 por R$ 156.990. Visite nossa loja mais próxima e aproveite. Nós, cafeicultores, enfrentamos muitos desafios no último ano. Todos superados pela família Coxupé, com muito empenho e união. Neste ano, em que a cooperativa está celebrando 90 anos de cooperativismo regional, distribuiremos aos nossos cooperados mais de 120 milhões, referentes às sobras obtidas no ano de 2021. E tudo isso é possível porque você, cooperado, é o principal responsável pelas nossas conquistas. Uma parceria alicerçada em confiança, que gera frutos e resultados. Comemoramos, junto com vocês, mais um balanço sólido e de muito sucesso. À família Coxupé, o nosso muito obrigado.
Muito bem, a gente segue aqui no Conexão, vamos juntos até 13h, não é? E as perguntas bombando por aqui. É sempre um prazer receber a doutora Tânia, ela que também atrai bastante audiência, muitas participações. E eu fico feliz em saber que as pessoas querem, né? Buscam as informações, o conhecimento, que é tudo realmente na nossa vida. E é aquela história, é a única coisa que a gente tem para partilhar, né? Ainda mais a parte de previdência, principalmente, que é o assunto que a gente, na maioria das vezes, coloca aqui em voga, né? É um assunto que ele é muito conturbado, ele ainda é muito duvidoso, né? E é o que a gente sempre diz, as informações na maioria das vezes deveriam estar já direto do próprio INSS, mas é ainda muito conturbado, é muito difícil ainda essas pessoas terem acesso. A gente tenta trazer até uma linguagem um pouco mais simplificada aqui, né, para que a pessoa consiga compreender. Olha, o Valdeir, que é do bairro Santa Helena, boa tarde para você, ele está dizendo assim, eu gostaria de saber, eu trabalho em posto de gasolina, estou com 35 anos, trabalhando já, né, e eu posso entrar com esse pedido para me aposentar? Vou fazer 55 anos. Novo, hein? Novo, que bom. É que ele trabalhando ali com atividade especial, né, Valdeir? Aí o que precisa em primeiro lugar? Verificar se os teus empregadores eles têm os laudos, né, para comprovação de exposição a agente nocivo à saúde, que é o tal do PPP, né, que é o perfil profissiográfico previdenciário, laudos de exposição, tudo que traga a informação de que você esteve com agentes, né, nocivos à saúde acima do limite de tolerância. Então, tá ali, eu estou mexendo com graxa, com óleo, combustível, e tem que ter essas medições para comprovar essa exposição acima do limite de tolerância. E tem agora uma discussãozinha a respeito do uso do EPI, né? Se eu faço uso do EPI eficaz, afasta, né, o meu direito à atividade especial, a esse reconhecimento de atividade especial, para eu aposentar mais cedo. Tem discussões agora muito sérias sobre isso, porque houve uma portaria na época da pandemia que acabou reconhecendo que o uso de EPI eficaz afastaria o direito a essa exposição, né, em atividade especial, que é uma coisa que o pessoal às vezes confunde um pouco, até quase que eu soltei aqui sem querer. Trabalhista com previdenciário, é uma insalubridade, é uma periculosidade? Não, isso é lá do lado do trabalhista, né? O previdenciário é agente nocivo à saúde, que a gente tem que fazer essa medição. O fato, por exemplo, de eu receber uma insalubridade ou periculosidade não me garante imediatamente um direito a uma aposentadoria especial, né? Que às vezes o pessoal fala assim, mas na minha carteira vem recolhido. Aquilo ali não é só o que basta, tem que ter esse laudo de exposição. Então ainda tem muita nebulosidade nessa aposentadoria, né, nessa modalidade, em virtude dessa normativa recente, né, entre aspas, que foi da época da pandemia, em relação ao uso do EPI eficaz. Então o que precisa em primeiro lugar? Verifica com o empregador se tem esses laudos, né, se tem essas informações, para que possa iniciar os procedimentos junto ao INSS desse pedido de aposentadoria especial. Muito bem, um abraço para você, viu, Maria José? Muito obrigada pelo carinho. Um abraço também à Lúcia, dizendo que adora o programa, a minha pessoa. Muito obrigada a todos que estão escrevendo aqui para a gente. E temos também uma pessoa comentando aqui conosco o seguinte, olha, tem uma amiga com 78 anos, viúva, pensionista do INSS com um salário, mas ela não enxerga de uma vista, né, de nascença. Ela pode ser aposentada também por invalidez? Somente se ela tiver contribuição para o INSS, porque o que acontece? Para eu ter direito a uma aposentadoria, além da idade mínima para me aposentar, que agora na regra geral, né, nova da reforma da Previdência, mulher aos 62 anos de idade, homem aos 65 anos de idade, precisa ter pelo menos 15 anos pagos para o INSS. Mas e a aposentadoria por invalidez? Eu tenho que comprovar que quando iniciou a minha incapacidade laborativa, eu me encontrava contribuindo para o INSS, ou eu estava no chamado período de graça, que é quando eu tenho ali, por exemplo, a minha última contribuição, né, a menos de 12 meses do início da incapacidade, que é a tal da qualidade de segurado. Quem não tem contribuição para o INSS, quem não tem qualidade de segurado, não é filiado ao INSS, né, e não tem direito a essa aposentadoria por invalidez. A invalidez ela está atrelada a ter a qualidade de segurado, tanto a invalidez quanto o auxílio-doença. Tá? Então, ou ela tem que ter ali a idade mínima de 62 anos, no caso a idade ela já tem, né, mas ela precisaria comprovar 15 anos recolhido para o INSS para ter direito a uma aposentadoria por idade, ou comprovar que quando iniciou a incapacidade laborativa dela, que seria a perda da visão, ela tinha enquadramento ali da qualidade de segurado, se encontrava contribuindo para o INSS. Então, temos aqui a pergunta, né? Ela já até respondeu, mas é bom a gente frisar também. Sim. A doutora Tânia, se a pessoa tiver 65 anos, não tiver 15 anos completos, então não consegue se aposentar? Não consegue, tá? Porque o mínimo de tempo de contribuição que a gente tem que ter são 15 anos de contribuição. E tem que pensar num detalhe ainda. Com a reforma da Previdência, o que aconteceu? Aumentou a idade mínima da mulher para 62 anos de idade, o do homem ficou 65 anos de idade.
E para quem se filiou ao INSS até a data da reforma, 15 anos de contribuição. Para quem se filiou ao INSS a partir de novembro de 2019, do sexo masculino, não são 15 anos de contribuição, são 20 anos de contribuição. Incrementou mais 5 anos ali de contribuição em relação ao homem. E é uma coisa que deixa a gente já esperto que a reforma ainda não acabou, né? Porque a intenção não era só aumentar a idade da mulher para aposentadoria, mas também aumentar o tempo de contribuição. E do homem também havia uma sugestão de aumento da idade, né? Acabou sendo mantida nos 65 anos. Então, são coisas que a gente sempre fala, né? Às vezes a gente fala de uma regra hoje, pode ser que em pouquíssimo tempo a gente esteja falando em novas regras numa nova reforma. Nossa, não é fácil. Ainda bem que ela está aqui, vai explicando para a gente sobre essas mudanças todas. Enquanto isso, quero comentar com você, né, para que nós possamos prestigiar os eventos que acontecem aqui em nossa cidade. Aproveito, né, mostro para vocês os cartazes, nós temos bingos, a gente tem aqui os feirões e tem também esse louvor a São João Bosco. É um bingo dia 1º, dia 2, dia 8 e 9, não é? Até às 19 horas, às 7 horas da noite, vai ser em fevereiro, lá no Salão da Matriz de São João Bosco, lá no bairro Dom Bosco. Fica aqui esse convite todo especial, possamos, né, estar presente, se divertir e ao mesmo tempo contribuir aí com a paróquia. Muito bem, a gente segue trazendo para você também esse grande feirão que vai acontecer sábado, dia 1º de fevereiro, as Samaritanas realizando então esse feirão com preço único, só R$ 5,00. Roupas, calçados, brinquedos, utensílios domésticos e muito mais. Aqui próximo, né, a TV Poços, na rua Inconfidentes, número 180. Temos mais? Fique à vontade, que delícia! Pizza beneficente em prol do Asilo São Vicente de Paulo, na Associação Damas de Caridade, na rua Rio Grande do Norte, 598. A gente sabe, né, que realmente é uma delícia, é uma tradição e que possamos contribuir. Vai ser no dia 7 de fevereiro, tem ainda os sabores calabresa, marguerita e você pode contribuir pegando inclusive seu ticket antecipado, né? O telefone está aí, o WhatsApp também e você pode inclusive contribuir com o Pix. Muito bem, vai ser um drive-thru, que bacana, hein? E a programação no Teatro da Urca, ainda, né, dando continuidade até o dia 2 de fevereiro, todas as noites, trazendo para você um teatro fantástico, não é? Estão acontecendo, então, dentro do Teatro da Urca. É o Viva a Urca acontecendo aqui em Poços de Caldas. Que possamos prestigiar. Muito bem, a gente segue conversando aqui com a doutora Tânia. Temos uma pessoa comentando o seguinte, há possibilidade, isso pode acontecer, de bloquear, né, a pensão da pessoa, no caso, a aposentadoria, o INSS pode fazer isso, doutora Tânia? Pode. Nós chegamos agora numa situação, né, em que, por exemplo, eu tenho uma dívida, né, eu tenho alguma execução, em que eu já fui ali executada, a pessoa está cobrando, né, o exequente está atrás dessa cobrança e não consegue receber de forma alguma. Aí ele vai dentro do processo judicial e solicita, olha, eu quero um ofício para o INSS para descobrir se essa pessoa recebe algum tipo de benefício e se, né, um desconto de 15%, 20%, 30% é possível, né, em relação a essa pessoa, sem que ela perca o direito, né, de subsistência, mas que com esse bloqueio e pagamento parcial, né, parcelas mensais ali, pode ser feita a quitação da dívida. Já é uma realidade, tá? Já vimos isso ocorrer, é jurisprudência já interpretada, no sentido de que, não havendo o comprometimento da subsistência daquela pessoa que vai pagar, pode ser sim feito um desconto no benefício dela, para que possa pagar aquela dívida, né, aquela execução que se encontra na justiça. É possível sim. É uma pena, não é? É uma realidade que a gente tenta sempre alertar para o pessoal. Tem uma dívida, às vezes não compensa ficar correndo, não. Compensa tentar fazer acordo, porque quando vem uma medida judicial, vai depender depois de um entendimento diverso para provar que realmente aquilo ali vai prejudicar a pessoa para pagar ou não. Então, tendo um débito, está em execução, tenta negociar, né? A melhor coisa que a gente sempre fala, é muito melhor fazer um bom acordo. Porque quando vai para uma medida dessa, pode ter certeza, é uma medida extrema. É porque já se tentou de um tudo para receber naquele débito, para chegar ao ponto de ter que fazer um bloqueio no benefício previdenciário ou numa renda da pessoa, né, num salário. Não é assim, não é assim, eu hoje caí da árvore e vou pedir. Não, você tem que ter tentado fazer busca em conta bancária, tentou localizar, tentou penhora de bens, já foi citada a pessoa inúmeras vezes, houve intimação pessoal. Assim, tem que ter um esgotamento de tentativas para chegar numa via dessa, porque é verba alimentar.
Só que aí a gente tem que lembrar que essa verba alimentar ela não pode ficar o tempo todo protegida. Falar assim, eu vou ficar aqui recebendo meu benefício, não pago e pronto. Se chegar à conclusão que aquele desconto não vai prejudicar a subsistência, faz o desconto até quitar a dívida que tem com a pessoa. Doutora Tânia, a gente traz aqui outras perguntas, né, que praticamente quer dizer a mesma coisa. Muitas pessoas agora, né, são MEI. E a gente fica imaginando, né, quem trabalhou um bom tempo, um período aí sem carteira assinada, o INSS reconhece esse prazo. Eu entendo que as pessoas que são MEIs, né, agora a gente sabe que eles também contribuem, mas tem pessoas que passam um período da vida sem, né, estar contribuindo. Como é que é feita essa conta? Antigamente, quando a gente tinha, né, aquela figura da aposentadoria por tempo de serviço, né, era um negócio mais antigo que andar para trás. Tem gente que talvez nunca tenha ouvido falar nisso. Tempo de serviço era o quê? Eu trabalhei, se não houve recolhimento, não foi culpa minha, o INSS que não fiscalizou. Então você conseguia fazer a comprovação do teu tempo, né, para o INSS sem contribuição. Hoje, o que nós temos claro na lei? Aposentadoria por tempo de contribuição, que inclusive foi extinta com a reforma da Previdência, ficou só a aposentadoria por idade, mas vinculada a tempo de contribuição. Contribuição que é pagamento. Então não adianta eu chegar para o INSS e falar, nossa, mas eu trabalho como advogada autônoma há 30 anos, é que eu passei a contribuir agora faz 10 anos só, mas reconhece os 30? Ele não vai reconhecer, ele vai pegar o que eu efetivamente paguei. Se eu paguei 10 anos, eu tenho comprovação de pagamento de 10 anos, é o que ele vai contabilizar. O que eu não tiver recolhido, não existe. Né? E isso, principalmente para o autônomo, né, para o MEI, é obrigação dele a retirada do carnê e o pagamento. Ele tem que fazer o recolhimento, do contrário não consegue comprovar junto ao INSS. Agora o MEI em si, não, estou recolhendo, pagando certinho meu MEI, está tudo ali bonitinho, vai dar direito a benefício de aposentadoria por invalidez, aposentadoria por tempo de contribuição, auxílio-doença, pensão por morte, porque o MEI ele está com a sua qualidade de segurado em dia. Então, a qualidade de segurado estando em dia, ele está coberto pelo INSS para as modalidades de benefício. Olha, dá vontade de ficar conversando aqui a tarde toda, né? Porque assunto não falta, mas ela volta, né? Como sempre, todos os meses, a gente conta com a presença aqui da doutora Tânia Luiza Salvo-Schroeder, advogada civil, previdenciária, trabalhista, e que bom, viu? Muito obrigada pela sua presença, como sempre. Não imagina, eu que agradeço, é sempre um prazer quando eu recebo o convite para estar aqui, que é sempre com esse intuito, né? Trazer um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de luz, que conhecimento ilumina a vida de todo mundo, né? Te agradeço muito, Ivonete, pelo convite. Uma boa tarde a todos. Um abraço também à nossa equipe. Tudo de bom para você. Amanhã te espero no mesmo horário. Tem sorteio por aqui a partir do meio-dia no Conexão, se Deus quiser. Até lá.